No seu vídeo você disse que aqueles que afirmam que Deus não existe devem sustentar tal afirmação. Mas a afirmação de que Deus não existe é feita em resposta à afirmação de que ele existe, já que tal afirmação de que Deus existe ainda não cumpriu com seu ônus da prova. Muito pelo contrário, tal alegação de que Deus existe tem se diversificado tremendamente nos últimos séculos. E hoje há inúmeras alegações sobre inúmeros tipos de deuses. Vários argumentos e evidências foram apresentados, muitos dos quais, mesmo se forem verdadeiros, não vão além do deísmo. E de deísmo para teísmo, a estrada é muito longa. Por exemplo, o argumento da complexidade irredutível. Mesmo que amanhã cientistas descubram um organismo irredutivelmente complexo, isso não nos diria nada sobre a natureza do suposto arquiteto divino. Quem fez esse organismo irredutivelmente complexo? Alá? Algum deus hindu? Alguma civilização alienígena super avançada? Ou o deus da Bíblia? Você não pode simplesmente acreditar todo fenômeno desconhecido ao seu Deus e usá-lo como suporte para outras alegações da sua religião. Por exemplo, bactéria X é irredutivelmente complexa, logo, homossexualidade é um pecado. Pois é, não faz muito sentido, né? He calls systems like this irreducibly complex, a term he coined. And he argues such systems could not have evolved naturally. Como eu disse no meu canal e no meu vídeo, eu não gosto de argumentar sobre a existência ou não existência de um Deus em particular, mas sim sobre a validade das alegações religiosas. Mas, peraí, a existência de Deus é uma alegação religiosa? Sim, uma delas. Teístas não dizem simplesmente Deus existe e ponto final. Eles vão muito além disso e listam inúmeras características pessoais sobre esse suposto Deus. Quer dizer então que, já que não se pode desprovar a existência de um ser invisível fora do espaço-tempo, então devemos aceitar todas as alegações feitas a respeito desse Deus? Os cristãos negam a veracidade de várias interpretações a respeito de Deus. Por exemplo, vocês não acreditam em Alá, ou nos deuses hindus, ou na interpretação judaica de que Jesus não era o filho de Deus, ou o próprio Deus. Na verdade, já parou para pensar que um muçulmano poderia usar o mesmo argumento contra você? Ou contra nós, já que ambos estamos na mesma categoria de não muçulmanos? E se não acreditar no Deus da Bíblia é uma religião, então, pela mesma lógica, não crer no Deus do Alcorão também é uma religião, da qual ambos fazemos parte. Mas isso é outra história. If you people say Allah does not exist, the burden of proof is on you to prove that he doesn't exist. But since Christians and Jews and atheists cannot disprove the existence of Allah, then he must exist. And if Allah exists, then automatically the Quran is the only true holy book and Islam is the only true religion. And you people are all infidels. Só que esse negócio aí de dizer que não se pode provar uma negativa, isso aí é papo furado, viu? Porque eu posso, sim, provar uma negativa. Em alguns casos eu posso. Nem toda negativa é intestável. Como eu disse no meu vídeo, o geocentrismo seria como dizer que a Terra não gira em torno do Sol, o que já foi testado e desprovado. Se eu digo que na minha carteira tem uma nota de $100, é muito fácil provar que estou errado. É só checar minha carteira e ver que eu não tenho uma nota de $100. Mas se eu vou além disso e digo que a nota é invisível, indetectável, então a minha hipótese passa a ser intestável. E já que você não pode desprovar a minha nota mágica, eu poderia usar essa hipótese intestável como base para outras alegações. Por exemplo, a descrença na nota de 100, ou mesmo achar que uma nota de 100 euros ao invés de $100, resultará em tortura eterna para o descrente. Só porque você não pode provar que minha nota mágica não existe, quer dizer então que você é obrigado a aceitar todas as alegações que eu fiz sobre ela? E não é exatamente isso que os religiosos fazem com seus deuses. Os escondem fora do espaço-tempo, fora do universo natural, para que possam fugir do controle de qualidade do método científico, e fazem inúmeras alegações extraordinárias sobre esses deuses, e acham que se não podemos provar que um deus em particular não existe, logo todas as alegações feitas sobre ele devem ser verdadeiras. E questioná-las é uma blasfêmia para a qual a pena é tortura eterna. Eu já vi isso acontecer até com céticos famosos, né? Como o Dawkins, por exemplo, num vídeo que eu vi, em que uma pessoa pergunta para ele, e se você estiver errado? E ele responde assim, olha, eu não posso provar a inexistência de tal coisa, de tal, aí começa a citar aqueles seres imaginários, né? Monstro de espaguete voador, unicórnio cor-de-rosa e tal. E todo mundo aplaude, olha que resposta, tal, foi uma resposta excelente. E ninguém percebe que na verdade ele não respondeu, não existiu resposta ali. Ele se esquivou da pergunta, sem responder. Quanto à pergunta que fizeram a Dawkins, bem, se você me permitir responder essa pergunta por ele, se perguntassem para mim, e se eu estiver errado, bem,
Passarei o resto da eternidade sendo torturado pelo crime de não acreditar em Deus. Não só eu, mas várias outras bilhões ou eventualmente até trilhões de pessoas, dependendo de quanto tempo Deus continuar com esse joguinho, ou dependendo de qual religião estiver certa. Se uma denominação cristã, por exemplo, os criacionistas fundamentalistas, se eles estiverem certos, então não só os ateus, mas vários outros religiosos, como judeus, hindus, muçulmanos, budistas, pessoas que rezaram sinceramente e passaram a vida fazendo bem, serão todas torturadas brutalmente, eternamente, pelo crime de não acreditarem na versão certa do cristianismo, baseada na tradução e interpretação correta, é claro. Qual será essa versão correta, já que todas alegam ser a tal? Se eu estiver errado, muitos cristãos também queimarão eternamente, já que uma diferença microscópica em interpretação teológica já é o bastante para condenar seguidores de milhares de outras denominações cristãs à tortura eterna. Se eu estiver errado, até os próprios cristãos que você mencionou no seu vídeo, o Craig e o Francis Collins, e outros cientistas cristãos também passarão a eternidade no Lago de Fogo, pois eles acreditam na teoria da evolução. E ao ver dos fundamentalistas criacionistas, a teoria da evolução é coisa do capeta. Ah, mas Francis Collins, Ken Miller e o Padre Coyne são cientistas brilhantes que contribuíram com a ciência. Eles foram pessoas boas que fizeram bem e acreditaram em Deus com sinceridade. Não interessa. Ah, mas eles acreditaram em Deus, pelo menos, e contribuíram para o avanço da ciência. Não tem como dar um descontinho para eles, não, e torturá-los só por, não sei, uns 100 anos e depois deixá-los entrar no paraíso? Não, pois o cristianismo é uma ditadura celestial, totalitária, intolerante, eterna e inalterável. Interpretar a Bíblia erroneamente, pertencer à religião errada, ou não acreditar na versão certa do cristianismo, baseada na interpretação e tradução correta das Escrituras, são crimes terríveis, abomináveis, para os quais a pena é nada mais nada menos do que uma tortura brutal, inimaginável num lago de fogo após a morte por toda a eternidade. E o que muita gente não percebeu é que ele cometeu uma falácia também, né? Uma falácia de relevância, porque ele se baseou única e exclusivamente na origem da pessoa para dizer que essa é a causa dela ser cristã, ou não, né? Porque se a pessoa nasce no Japão, segundo o raciocínio de Dawkins, ela teria que ser budista. Se ela nasce na Índia, por exemplo, ela teria que ser hindu. E se ela nasce num país cristão, teria que ser cristã. Isso é um pensamento falho, né? É uma falácia, porque nem sempre esse é o motivo da pessoa ser isso ou aquilo. You happen to have been brought up, I would presume, in the Christian faith. You know what it's like not to believe in. De acordo com a legenda, ele disse, eu suponho, ou em inglês ele disse, I would presume. Ele não simplesmente concluiu, se você é desse país, então você é dessa religião, ou você é dessa religião porque você é desse país. Qual o problema de presumir ou supor algo baseado em alta probabilidade? Se você é um brasileiro morando no exterior, as pessoas vão supor, vão presumir que você joga futebol, baseado numa questão de alta probabilidade e não certeza absoluta. E foi isso que Dawkins fez. Você poderia ser um brasileiro e não jogar futebol, como você poderia ser um brasileiro e não ser cristão. Mas, de acordo com as estatísticas, o Brasil é um país de maioria cristã que gosta de futebol. Eu espero que nós podemos concordar pelo menos nisso. Por exemplo, essa aqui é uma lata de clipe. Aqueles clipes, né, que você usa para prender papel. Ela está vazia ou está cheia? Tem alguma coisa aqui dentro? Bom, eu posso argumentar que ela está vazia. Não tem nada aqui dentro. Tem como eu provar? Claro, é só abrir a lata e mostrar. Mas será que pelo fato de eu estar dizendo que ela está vazia, que não tem nada aqui dentro, eu estou isento de provar aquilo que eu estou dizendo? Será que eu estou isento de sustentar o meu argumento só porque eu estou dizendo que não tem nada aqui dentro? Bem, eu já falei sobre as negativas que podem ser provadas falsas, e, nossa, isso soa um tanto estranho. Mas, enfim, o argumento da existência ou não existência de Deus, o qual eu não gosto de discutir, mas me vejo obrigado a discutir, não é tão simples assim. O teísta não diria simplesmente,
há clipes nessa lata, ponto final. Ele iria além disso e diria que nela há clipes amarelos, mágicos, invisíveis, indetectáveis, e que a crença na existência desses clipes invisíveis faz de você uma pessoa moralmente superior, como foi revelado na tradução e interpretação correta do livro dos clipes sagrados. E acrescentaria também que a descrença na existência desses clipes, ou mesmo pensar que eles são vermelhos ao invés de amarelos, resultará numa pena de tortura eterna no Lago de Fogo. E aquele que não crê na existência dos clipes amarelos é um fracasso como ser humano, um pecador, infiel, imoral, que é incapaz de distinguir entre o bem e o mal, o certo e o errado, pois ele não aceitou os clipes mágicos amarelos em seu coração. E a princípio, a descrença na existência dos clipes mágicos amarelos também é uma religião fundamentalista fanática. E quando eles duvidam das minhas alegações sobre os clipes mágicos, eu digo que eles não podem provar que tais clipes não existem. Afinal, eles é que têm o ônus da prova, e não eu. Eu não tenho que provar que os clipes existem. Eu não tenho que provar que todas as alegações que eu faço sobre eles são verdadeiras. Aqueles que não acreditam é que têm que provar que eu estou mentindo. Mas eles nunca desprovarão nada, pois é impossível desprovar algo sobre a verdade, intenção ou natureza de clipes invisíveis fora do espaço e o tempo. Então, quando eu digo que os clipes invisíveis detestam homossexualidade, ninguém pode provar que eu estou errado. Quando eu digo que somente a crença em clipes amarelos é verdadeira e que a crença em clipes de outras cores é falsa, ninguém pode provar que eu estou mentindo.